Bem-vindos a uma jornada pelos planetas mais extremos e fascinantes do universo. Hoje, vamos explorar mundos que desafiam nossa imaginação, começando pelos exoplanetas mais assustadores e inóspitos, aqueles onde as condições são tão extremas que a sobrevivência seria impensável. Em seguida, daremos uma pausa no caos cósmico para falar sobre planetas que podem abrigar vida, os chamados candidatos à habitabilidade, aqueles que nos fazem sonhar com a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Mas essa aventura não para por aí. Vamos trazer essa exploração para mais perto de casa, visitando os planetas mais extremos do nosso próprio sistema solar. Vênus, com seu calor infernal. Júpiter, o gigante das tempestades. Saturno, com seus magníficos anéis. Urano e sua estranha inclinação. E Netuno, o lar dos ventos mais poderosos do sistema. Prepare-se para mergulhar em um universo de extremos, mistérios e descobertas surpreendentes, enquanto desvendamos os segredos de mundos distantes e dos gigantes de nossa vizinhança cósmica. KHD 189.733b é um dos mundos mais assustadores já observados, e não apenas por suas condições extremas. Localizado a cerca de 64 anos-luz de distância, esse gigante gasoso é famoso por suas tempestades mortais e um clima completamente infernal. Sua cor azul vibrante pode lembrar a Terra, mas não se engane, esse exoplaneta é tudo menos pacífico. Em vez de água, o que cai dos céus desse mundo é vidro derretido, que é varrido por ventos que atingem velocidades impressionantes, de até 8.700 km por hora. Imagine ser atingido por fragmentos de vidro a velocidades várias vezes maiores que a velocidade do som. Isso transforma HD 189.733b em um dos ambientes mais hostis e violentos que se pode imaginar. Além disso, a proximidade do exoplaneta com sua estrela faz com que ele esteja sujeito a temperaturas de mais de 1000 graus Celsius. Uma verdadeira tempestade de horrores, com chuvas de vidro e ventos supersônicos que transformam esse gigante gasoso em um verdadeiro pesadelo cósmico. Agora, prepare-se para explorar um dos lugares mais perturbadores e assustadores do cosmos, o exoplaneta PSRB 1257-12c. Localizado a cerca de 2.300 anos-luz de distância, esse planeta orbita um tipo de estrela bem incomum, um pulsar. Pulsares são restos de estrelas massivas que explodiram como supernovas e agora giram rapidamente, emitindo pulsos regulares de radiação mortal. Imagine viver em um lugar onde a própria estrela é uma fonte incessante de radiação altamente energética. Esse exoplaneta orbita tão perto desse pulsar que é bombardeado constantemente por intensas ondas de radiação. A cada rotação do pulsar, rajadas de partículas energéticas e radiação eletromagnética atingem o planeta, criando um ambiente absolutamente hostil. Qualquer forma de vida conhecida seria obliterada rapidamente por esse ambiente letal. Mas o que torna esse mundo ainda mais aterrorizante é a sua origem. Ele pode ter sobrevivido à explosão de supernova que deu origem ao pulsar. Ou seja, ele é um planeta sobrevivente de uma catástrofe cósmica, condenado a orbitar uma estrela que não para de pulsar radiação. Um verdadeiro planeta fantasma, orbitando uma estrela morta, imerso em um dos ambientes mais letais do universo. Vamos conhecer agora o HD 213.885b, um exoplaneta que desafia qualquer noção de habitabilidade. Localizado a cerca de 156 anos-luz de distância, este mundo é o que chamamos de superterra, com uma massa quase 9 vezes maior que a da Terra. No entanto, a grande questão é: quão assustador pode ser viver em um planeta como esse? A resposta: muito. Esse exoplaneta está incrivelmente próximo de sua estrela, completando uma órbita em apenas 1008 dias. Isso significa que ele é exposto a níveis de radiação estelar imensos e a temperaturas que podem facilmente ultrapassar os 1600 graus Celsius. Nessas condições, a superfície do planeta é extremamente quente, podendo estar derretida ou coberta por oceanos de magma. Além do calor insuportável, a gravidade nesse planeta seria avassaladora. Com uma massa significativamente maior que a da Terra, o peso de qualquer objeto ou ser em sua superfície seria quase 9 vezes maior. Imagine tentar se mover em um lugar onde até mesmo a ação mais simples seria quase impossível devido à intensa força gravitacional.
transformando HD 213.885b em uma verdadeira prisão cósmica. Nosso próximo destino é um dos mundos mais gelados que conhecemos, tendo sido apelidado de Ogli 2005 BLG 390LB. Localizado a 21 mil anos-luz da Terra, esse exoplaneta é uma verdadeira cápsula de gelo. Com temperaturas médias de menos 220 graus Celsius, ele é um planeta gélido, onde as condições de vida, como conhecemos, seriam impossíveis. A superfície desse mundo distante provavelmente está coberta por uma espessa camada de gelo. E o ambiente é tão frio que qualquer substância líquida estaria congelada instantaneamente. Isso acontece porque ele está em uma órbita ao redor de uma estrela anã vermelha que brilha com pouca intensidade, o que resulta em um ambiente eternamente escuro e gelado. Portanto, este é um planeta que vive na escuridão quase que absoluta e no gelo eterno, um lugar onde a solidão e o vazio do cosmos são implacáveis. Lá fora, além do nosso sistema solar, existem planetas que desafiam todos os limites que conhecemos. Um desses planetas é o Kelt 9b, que orbita uma estrela a cerca de 670 anos-luz da Terra, e ele é simplesmente o planeta mais quente já descoberto. A temperatura em sua atmosfera atinge incríveis 4.300 graus, o que é quase tão quente quanto algumas estrelas. Kelt 9b é um gigante gasoso que orbita muito perto de sua estrela, uma estrela azul extremamente quente. Sua proximidade é tão extrema que ele completa uma órbita em menos de 2 dias terrestres. Essa proximidade faz com que o planeta esteja literalmente se desintegrando aos poucos, à medida que sua atmosfera é vaporizada pelo calor intenso. Embora Júpiter seja o maior planeta do nosso sistema solar, lá fora, no vasto universo, existem planetas ainda mais gigantescos que desafiam nossa imaginação. Um exemplo impressionante é o HD 546b, um exoplaneta que orbita uma jovem estrela a cerca de 320 anos-luz da Terra. Esse planeta é absolutamente gigantesco, tendo um raio estimado em cerca de 7 vezes maior que o de Júpiter, além de ser cerca de 9 vezes mais massivo. HD 10546b faz parte de uma classe de planetas chamados superjúpiteres, gigantes gasosos, que excedem em muito o tamanho e a massa do maior planeta do nosso sistema solar. Acredita-se que ele ainda esteja em formação, cercado por um disco de gás e poeira, o que o torna um dos maiores e mais massivos planetas já descobertos. Esse planeta foi apelidado de J1407b. Os astrônomos afirmam que o planeta tem um sistema de anéis 200 vezes maior do que os de Saturno. Estudos recentes descobriram que os anéis são compostos por 37 grandes estruturas. Além disso, eles se estendem por cerca de 180 milhões de quilômetros e podem ter a mesma massa que a Terra. Matthew Kenworthy, do Observatório de Leiden, na Holanda, afirma que se os anéis do exoplaneta estivessem em Saturno, seria possível vê-los à noite da Terra. Eles seriam até maiores do que a nossa lua cheia. Já o exoplaneta é maior que Júpiter, sendo 40 vezes mais massivo. Segundo os pesquisadores, tecnicamente ele poderia ser uma anã marrom. Agora, depois de explorar alguns dos exoplanetas mais extremos e aterrorizantes do universo, vamos fazer uma pausa e mudar de rumo. Chegou o momento de falarmos sobre mundos onde a vida, como conhecemos, pode ser possível. Kepler 442b é um dos planetas mais promissores para a busca de vida fora da Terra. Localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância, na constelação do Cisne, ele é um verdadeiro candidato a lar para formas de vida, com características que o colocam no topo das listas dos potencialmente habitáveis. Ele é um planeta rochoso, ligeiramente maior que a Terra, com um diâmetro 1,3 vezes maior do que o nosso. Sua localização na zona habitável de sua estrela, uma região onde a temperatura permitiria a existência de água líquida em sua superfície, é uma das razões pelas quais ele se destaca. Essa zona é fundamental porque a água líquida é vista como uma das condições mais importantes para a vida como conhecemos. Com uma temperatura amena e uma atmosfera que pode sustentar água líquida, Kepler 442b se torna um lugar que poderia, teoricamente, abrigar organismos. Sua estrela é uma anã laranja, menor e mais fria do que o Sol.
o que significa que o planeta está em uma órbita mais estreita, mas em uma distância perfeita para manter as condições de temperatura estáveis. Agora, vamos conhecer um dos exoplanetas mais fascinantes e que mais desperta a nossa imaginação. Kepler 452b. Localizado a cerca de 1.400 anos-luz de distância, esse planeta é frequentemente comparado à Terra por sua semelhança e pela sua localização na zona habitável de sua estrela. Kepler 452b é um planeta rochoso, com um diâmetro 60% maior que o da Terra, e orbita uma estrela muito parecida com o nosso Sol. O que torna esse planeta tão especial é o fato de estar a uma distância de sua estrela que permitiria a presença de água líquida em sua superfície, que, como já falamos, é uma condição essencial para a vida como conhecemos. Ele está localizado na zona habitável, onde as temperaturas são nem muito quentes, nem muito frias. Além disso, Kepler 452b é um pouco mais velho que a Terra, com cerca de 6 bilhões de anos. O que significa que ele teve mais tempo para desenvolver condições que poderiam sustentar vida. A sua estrela também é estável, o que aumenta as chances de que o planeta tenha condições estáveis e favoráveis à vida por um longo período. Embora ainda não saibamos se Kepler 452b realmente possui água líquida ou vida, ele nos faz pensar sobre a possibilidade de existirem outros mundos muito semelhantes ao nosso, espalhados pelo vasto universo. Agora que já exploramos mundos distantes e até mesmo candidatos à habitabilidade, é hora de voltarmos para mais perto de casa. Vamos entrar na nossa própria vizinhança cósmica e conhecer os planetas mais extremos do Sistema Solar. Embora muitas vezes nos concentremos em exoplanetas, os corpos celestes daqui também guardam mistérios e características aterradoras. Mercúrio é um mundo pequeno e rochoso, com uma superfície cheia de crateras que lembram a nossa Lua. Sua proximidade ao Sol faz com que experimente temperaturas extremas. Variando de Escúrio tem um movimento de rotação peculiar. Ele gira lentamente em torno de seu eixo, levando cerca de 59 dias terrestres para completar uma rotação, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva apenas 88 dias terrestres. Nossa próxima parada é Vênus, o segundo planeta a partir do Sol e o mais próximo em tamanho e composição à Terra, mas com características que o tornam um mundo infernal e fascinante. Preparem-se para conhecer o planeta muitas vezes chamado de irmã gêmea da Terra. Vênus, muitas vezes visível da Terra como a estrela da manhã ou estrela da tarde, tem uma atmosfera extremamente densa composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico. Esse ambiente cria um efeito estufa descontrolado, resultando em temperaturas superficiais que chegam a 475 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Abaixo dessa espessa camada de nuvens, a superfície de Vênus é marcada por vastas planícies vulcânicas, montanhas e crateras. O planeta é um verdadeiro caldeirão geológico, com vulcões que podem ainda estar ativos e um terreno moldado por intensas forças tectônicas. Vênus tem uma rotação peculiar. Ele gira no sentido retrógrado, ou seja, na direção oposta à maioria dos planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Isso significa que em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Além disso, sua rotação é extremamente lenta, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta em seu eixo, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva 225 dias terrestres. Vênus é um planeta de contrastes extremos, um mundo belo à distância, mas inóspito de perto. Sua atmosfera densa e sua superfície vulcânica nos lembram do poder devastador dos efeitos estufa descontrolados. Júpiter é o maior planeta do nosso Sistema Solar, com um diâmetro de cerca de 143 mil quilômetros, o que é mais de 11 vezes o diâmetro da Terra. Ele possui uma massa impressionante, cerca de 318 vezes a massa do nosso planeta, e contém mais do que o dobro da massa de todos os outros planetas do Sistema Solar combinados. A composição de Júpiter é dominada por hidrogênio e hélio, semelhantes ao Sol, mas ele não tem uma superfície sólida. Em vez disso, o que vemos são espessas camadas de nuvens e tempestades
que formam faixas coloridas ao redor do planeta. À medida que descemos, a pressão e a temperatura aumentam drasticamente, transformando o hidrogênio gasoso em hidrogênio metálico, uma forma exótica que conduz eletricidade e gera o poderoso campo magnético do planeta. Esse campo magnético, o mais forte de todos os planetas do Sistema Solar, é gerado pelo movimento desses materiais metálicos em seu interior. O campo magnético também é responsável pelas impressionantes auroras em seus polos, muito mais intensas do que as vistas na Terra. Além disso, Júpiter possui um sistema de anéis tênues e mais de 70 luas conhecidas, incluindo as 4 maiores: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, conhecidas como as luas galileanas, em homenagem ao astrônomo Galileu Galilei, que as descobriram em 1610. Agora vamos mergulhar mais fundo e explorar uma das questões mais intrigantes sobre este gigante gasoso: o que os cientistas descobriram sobre o seu núcleo. Por muitos anos, os astrônomos especularam sobre a composição e estrutura do núcleo de Júpiter. Devido à sua densa atmosfera de hidrogênio e hélio, observar diretamente o interior do planeta é um desafio monumental. No entanto, as missões espaciais têm nos proporcionado informações valiosas. Através dos dados coletados, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter é diferente do que se imaginava anteriormente. Em vez de um núcleo sólido e compacto, os dados sugerem que o núcleo de Júpiter pode ser difuso e diluído, possivelmente composto por uma mistura de elementos pesados e materiais que se espalham por uma vasta região, estendendo-se até quase metade do raio do planeta. Esta descoberta desafia as teorias tradicionais sobre a formação dos planetas gigantes. A explicação mais plausível para essa característica inesperada é que, em algum ponto no passado, Júpiter pode ter colidido com um grande protoplaneta, causando a dispersão e mistura dos materiais do núcleo. Além disso, a presença de elementos pesados no núcleo sugere que Júpiter pode ter se formado mais longe do Sol antes de migrar para a sua posição atual. Esta migração teria permitido a acumulação de materiais sólidos e gelo, que foram incorporados ao núcleo do planeta. Essas descobertas estão ajudando os cientistas a refinar nossos modelos de formação planetária, não apenas para Júpiter, mas também para outros gigantes gasosos dentro e fora do nosso sistema solar. Agora, vamos focar em uma das características mais icônicas e intrigantes de Júpiter: a Grande Mancha Vermelha. Esta enorme tempestade anticiclônica tem sido uma marca registrada do planeta há séculos e continua a fascinar cientistas e entusiastas da astronomia em todo o mundo. A Grande Mancha Vermelha é uma tempestade gigantesca que se destaca por seu tamanho colossal, cerca de 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Esta tempestade é um vórtice de alta pressão, onde os ventos giram em sentido anti-horário a velocidades de mais de 400 km por hora. A cor avermelhada ainda é um mistério para os cientistas, mas acredita-se que seja causada pela presença de substâncias químicas como fósforo, enxofre ou compostos orgânicos complexos que interagem com a luz solar. Além do seu tamanho e duração, a Grande Mancha Vermelha também nos oferece uma visão única sobre a dinâmica atmosférica de Júpiter. As tempestades e turbulências que ocorrem ao seu redor ajudam os cientistas a estudar os processos atmosféricos e climáticos do planeta, oferecendo pistas sobre como essas gigantescas tempestades se formam e se mantêm ao longo do tempo. A sonda Juno está continuamente em órbita ao redor de Júpiter, com a missão de estudar o planeta em detalhes. Durante suas órbitas, a sonda se aproxima incrivelmente da atmosfera de Júpiter, permitindo uma análise mais aprofundada de suas características e fenômenos. Nessas jornadas, a sonda Juno já capturou várias imagens históricas, incluindo tempestades imensas além da conhecida Grande Mancha Vermelha. Utilizando a técnica adequada, podemos observar toda a dinâmica do movimento que ocorre na atmosfera de Júpiter. Registros raríssimos feitos pela missão Voyager e pela própria sonda Juno revelaram o incrível movimento das nuvens com riqueza de detalhes,
algo que antes não conseguíamos observar. Uma grande vantagem das sondas espaciais é a capacidade de observar Júpiter por longos intervalos de tempo, criando impressionantes time-lapses dos eventos atmosféricos. Um exemplo notável é um time-lapse composto por 9 imagens capturadas em dezembro de 2018 pela sonda Juno. Ele mostra uma tempestade rodopiante próxima à Grande Mancha Vermelha, enquanto a sonda passa a cerca de 97 mil quilômetros acima da atmosfera. Esses time-lapses revelaram o movimento real da tempestade, que possui um diâmetro de aproximadamente 8 mil quilômetros maior do que o planeta Marte. Outro registro mostra uma visão estabilizada de Júpiter como um todo, utilizando uma sequência de 16 quadros obtidos pela sonda Voyager 1. Esse registro revela um movimento suave e incrível das nuvens de Júpiter, além de tempestades girando rapidamente na atmosfera. Cada segundo nesse vídeo corresponde a um dia em Júpiter, equivalente a cerca de 10 horas terrestres, representando 16 dias jovianos. Em outro time-lapse, podemos observar uma pequena porção de Júpiter ao redor da Grande Mancha Vermelha, enquanto ela gira por mais de 60 dias jovianos. Essa interação das nuvens com as tempestades mostra a turbulência incrível da atmosfera de Júpiter. A sonda Voyager 2 também capturou imagens impressionantes de Júpiter. Com essa união de 68 quadros obtidos entre abril e maio de 79, mostra-se novamente o movimento real da atmosfera, revelando a colossal turbulência das nuvens desse gigante gasoso. Por fim, uma imagem da atmosfera de Júpiter, obtida a partir de dados da missão Juno, mostra uma animação baseada em uma foto real estática. Nessa imagem, podemos apreciar uma resolução significativamente superior devido à tecnologia avançada da sonda Juno. Esses primeiros vídeos reais gravados da atmosfera de Júpiter representam um marco significativo na exploração espacial. Graças às sondas espaciais como a Juno e as Voyagers, temos a oportunidade única de testemunhar a dinâmica turbulenta e fascinante desse gigante gasoso. Agora, vamos explorar as características impressionantes de Saturno, o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Com um diâmetro colossal de cerca de 120.536 quilômetros, Saturno é um verdadeiro gigante gasoso. A atmosfera de Saturno, composta principalmente por hidrogênio e hélio, é extremamente dinâmica, com ventos que podem chegar a mais de 500 km por hora. Além disso, ela apresenta faixas de nuvens e tempestades gigantes, incluindo o famoso Grande Hexágono, que é um espetáculo à parte. Um dia em Saturno dura aproximadamente 10 horas e 33 minutos, o que é surpreendentemente curto para um planeta tão grande. Saturno também possui um campo magnético, que, embora seja mais fraco do que o de Júpiter, ainda exerce influência sobre suas luas e anéis. Agora, vamos mergulhar em uma das características mais icônicas de Saturno, seus impressionantes anéis. Esses anéis são a razão pela qual muitos consideram Saturno o planeta mais bonito do sistema solar. Os anéis de Saturno são compostos principalmente de partículas de gelo e rochas, que variam em tamanho. Algumas dessas partículas são tão pequenas quanto grãos de poeira, enquanto outras podem ter vários metros de diâmetro. Os anéis não são uma única estrutura sólida, mas sim várias camadas. Eles são divididos em diferentes seções, como os anéis A, B e C, cada um com suas características únicas. O anel A, por exemplo, é o mais externo e contém as partículas mais brilhantes. Uma curiosidade fascinante é que esses anéis são muito finos, com apenas alguns metros de espessura. Em alguns momentos, a sombra dos anéis pode ser vista na atmosfera do próprio Saturno, criando um espetáculo visual impressionante. A missão Cassini-Huygens nos proporcionou uma visão sem precedentes dos anéis. Ela revelou que a estrutura e a composição dos anéis são mais complexas do que se pensava, com pequenas luas, conhecidas como luas pastoras, ajudando a manter a forma dos anéis.
Os anéis de Saturno são também muito dinâmicos. Eles podem mudar ao longo do tempo devido a interações gravitacionais, o que significa que o que vemos hoje pode não ser o que será observado no futuro. Esses anéis magníficos não são apenas uma maravilha visual, mas também uma chave para entender a formação e evolução dos planetas, e continuam a ser um dos maiores mistérios e fascínios do nosso sistema solar. Um dos aspectos mais intrigantes de Saturno são suas fascinantes luas. Com mais de 80 luas conhecidas, Saturno é um verdadeiro reino de mundos diversos. A maior e mais famosa das luas é Titã. Titã é a maior lua de Saturno, tendo um diâmetro de aproximadamente 5.151 quilômetros. Ela possui uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio, cerca de 95%, e metano, cerca de 5%. A pressão atmosférica em sua superfície é cerca de 1,5 vezes a da Terra, o que permite a presença de líquidos na forma de lagos e rios. A superfície de Titã é coberta por uma mistura de gelo e rocha com extensas áreas de metano líquido. Existem lagos e mares de metano e etano, tornando Titã o único corpo celeste, além da Terra, conhecido por ter líquidos estáveis na superfície. A topografia de Titã inclui dunas, montanhas e uma vasta variedade de formações geológicas que foram observadas em detalhes pela sonda Cassini-Huygens. A presença de um ciclo de metano, similar ao ciclo da água na Terra, levanta questões sobre a possibilidade de formas de vida exóticas. No entanto, as condições em Titã são muito diferentes das da Terra, e qualquer vida lá seria baseada em bioquímica totalmente diferente. A missão Cassini-Huygens, que operou de 2004 a 2017, foi fundamental para o estudo de Titã. A sonda Huygens, que desceu na Lua em 2005, forneceu imagens e dados diretos da superfície, revelando um mundo complexo e dinâmico. A NASA e outras agências espaciais têm planos para futuras missões a Titã, incluindo a missão Dragonfly, que será uma sonda em forma de drone destinada a explorar a superfície dessa lua. Agora, vamos viajar até o 8º planeta do Sistema Solar, Urano. Preparem-se para descobrir suas características únicas e curiosidades surpreendentes sobre este gigante gelado. Urano, o 7º planeta a partir do Sol, é uma das maiores maravilhas do nosso Sistema Solar. Com um raio cerca de 4 vezes maior que o da Terra, ele se destaca por ser um dos 2 gigantes gelados, juntamente com Netuno. Sua distância do Sol é impressionante, quase 3 bilhões de quilômetros. Isso significa que Urano leva 84 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Um único ano em Urano é praticamente uma vida inteira aqui na Terra. Apesar de sua distância e condições extremas, Urano é único e fascinante. Sua aparência azulada e suave esconde muitos segredos, tornando-o um verdadeiro enigma cósmico que desperta a curiosidade de cientistas há séculos. Descoberto em 1781 pelo astrônomo William Herschel, Urano foi o primeiro planeta a ser encontrado com o uso de um telescópio, marcando o início de uma nova era de exploração espacial. Urano é envolto em uma atmosfera densa e gelada, com a maior parte dessa atmosfera sendo composta de hidrogênio e hélio. Mas não se engane, Urano pode parecer calmo, mas suas temperaturas chegam a menos 224 graus, tornando-o o planeta mais frio do Sistema Solar. Os ventos em Urano podem atingir até 900 km por hora, criando tempestades violentas que varrem sua superfície gasosa. Embora tenha semelhanças com Júpiter e Saturno, Urano é classificado como um gigante gelado. Sua atmosfera contém uma proporção maior de elementos mais pesados, como água, amônia e metano, o que o diferencia dos gigantes gasosos. Abaixo das nuvens visíveis, a pressão aumenta drasticamente, transformando os gases em camadas de fluidos exóticos. Dentro de Urano, acredita-se que existam vastos oceanos de água e amônia líquida, uma composição totalmente diferente da que encontramos em planetas como a Terra. Urano também tem anéis,
Eles são escuros, estreitos e compostos principalmente por partículas de gelo e rocha. Os anéis de Urano são compostos por 13 faixas conhecidas até agora, sendo os mais brilhantes o anel Épsilon, seguido pelos anéis Alfa e Beta. No entanto, ao contrário dos anéis largos e vistosos de Saturno, os de Urano são finos e opacos, o que os torna mais difíceis de observar. Ainda não se sabe exatamente como esses anéis se formaram. Alguns cientistas acreditam que podem ser restos de antigas luas que se fragmentaram em colisões. Netuno foi descoberto em 23 de setembro de 1846 por Johann Galle e Heinrich d'Arrest, utilizando previsões matemáticas feitas por Urbain Le Verrier. Esta descoberta foi um marco na astronomia, pois foi o primeiro planeta localizado através de cálculos e não por observação direta. Este gigante gasoso possui um diâmetro de cerca de 49 mil quilômetros, o que é aproximadamente 4 vezes o diâmetro da Terra. Sua massa é 17 vezes maior que a do nosso planeta, tornando-o o terceiro planeta mais massivo do Sistema Solar, depois de Júpiter e Saturno. Netuno está a uma distância média de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, ou 30 unidades astronômicas. Cada unidade astronômica corresponde à distância entre a Terra e o Sol. Devido a essa distância, ele leva cerca de 165 anos terrestres para completar uma única órbita ao redor do Sol. Um ano em Netuno é quase 2 vezes a duração de uma vida humana. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Este último é responsável pela coloração azulada característica do planeta, pois o metano absorve a luz vermelha e reflete a luz azul. As temperaturas na atmosfera de Netuno variam significativamente com a altitude, podendo chegar a impressionantes menos 220 graus Celsius. Essas temperaturas extremamente baixas em sua atmosfera são devidas à sua grande distância em relação ao Sol. Além disso, a atmosfera de Netuno é conhecida por suas tempestades violentas e ventos incrivelmente rápidos, que mencionaremos mais detalhadamente em breve. Netuno possui um sistema de anéis tênues e escuros, compostos principalmente por partículas de gelo e poeira. Esses anéis são menos visíveis e mais irregulares do que os de Saturno, mas são igualmente fascinantes. Entre as 14 luas conhecidas de Netuno, Tritão é a maior e mais interessante. Tritão tem uma órbita retrógrada, o que significa que orbita Netuno na direção oposta à rotação do planeta. Além disso, Tritão é geologicamente ativo, com geysers que expelem nitrogênio líquido à superfície, criando um cenário espetacular e único no Sistema Solar. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre Netuno, vamos falar sobre um dos aspectos mais fascinantes e aterrorizantes deste planeta, suas tempestades violentas e os ventos mais rápidos do Sistema Solar. Netuno é um planeta de extremos climáticos. Suas tempestades são verdadeiros monstros atmosféricos, com algumas atingindo proporções gigantescas. A mais famosa dessas tempestades é a Grande Mancha Escura, descoberta pela sonda Voyager 2 em 1989. Esta tempestade, similar à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, era uma enorme tempestade anticiclônica que tinha aproximadamente o tamanho da Terra. Infelizmente, quando o telescópio espacial Hubble foi observá-la alguns anos depois, a Grande Mancha Escura havia desaparecido. No entanto, o Hubble descobriu uma nova tempestade semelhante em outro local do planeta, mostrando que essas tempestades são dinâmicas e podem surgir e desaparecer ao longo do tempo. Os ventos em Netuno são incrivelmente rápidos, atingindo velocidades que superam 2.100 km por hora. Esses são os ventos mais rápidos de todo o Sistema Solar, muito mais intensos do que qualquer coisa que experimentamos aqui na Terra. Para colocar isso em perspectiva, os ventos mais fortes já registrados em um tornado terrestre chegam a cerca de 500 km por hora. Em Netuno, os ventos são 4 vezes mais rápidos. A razão exata para esses ventos extremos ainda é um mistério. No entanto,
os cientistas acreditam que a combinação de Netuno estar tão distante do Sol, sua atmosfera composta por gases leves como hidrogênio e hélio e a rápida rotação do planeta contribuem para a formação e a manutenção desses ventos ferozes. A energia interna de Netuno, que ainda emite mais calor do que recebe do Sol, também pode estar alimentando essas tempestades e ventos intensos. Além da grande mancha escura, outras tempestades menores e de vida curta são constantemente observadas na atmosfera de Netuno. Essas tempestades podem surgir de repente e durar de alguns dias a vários anos. As nuvens brancas e brilhantes que aparecem e desaparecem rapidamente são um indicativo das violentas correntes de convecção que ocorrem no interior do planeta. As observações contínuas de Netuno, especialmente com o auxílio de telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb, além de futuras missões espaciais, poderão nos ajudar a entender melhor esses fenômenos atmosféricos extremos e revelar ainda mais segredos sobre o clima selvagem de Netuno. Agora que exploramos as tempestades e ventos extremos de Netuno, vamos mergulhar nas profundezas do planeta e descobrir o que está acontecendo dentro desse gigante gelado. Netuno é conhecido como um gigante gasoso, mas sua estrutura é um pouco mais complexa do que a simples composição de gases que vemos em planetas como Júpiter e Saturno. A composição interna de Netuno pode ser dividida em 3 camadas principais: a atmosfera, a camada de gelo e rocha e o núcleo. Vamos explorar cada uma delas. A atmosfera de Netuno, como falamos anteriormente, é composta principalmente por hidrogênio e hélio, com cerca de 1 a 2% de metano. Além disso, a atmosfera de Netuno possui nuvens de metano, que podem criar as impressionantes tempestades e ventos que observamos. Abaixo da atmosfera, acredita-se que Netuno possua uma camada densa e congelada, composta de água, amônia e metano, que cobre um interior rochoso. Esta camada não é feita de gelo comum, mas sim de um tipo de gelo que é formado sob condições extremas de pressão e temperatura. Este gelo e rocha formam uma camada espessa que é responsável por grande parte da massa e da estrutura do planeta. No centro de Netuno, acredita-se que exista um núcleo quente e denso, composto principalmente por ferro e níquel, cercado por uma camada de gelo e rocha. O núcleo é estimado para ter uma temperatura interna que pode chegar até 7.000 graus. Acredita-se que o núcleo seja aproximadamente do tamanho da Terra, mas com uma massa muito maior devido à sua densidade. O calor interno de Netuno é uma característica interessante. O planeta emite mais calor do que recebe do Sol. Esse calor extra pode estar associado ao calor residual da formação do planeta, assim como processos de contração gravitacional e possíveis reações químicas internas. A interação entre essas camadas contribui para a dinâmica atmosférica que observamos, como as tempestades e os ventos rápidos. As variações de temperatura e pressão dentro da camada de gelo e rocha podem influenciar diretamente o clima turbulento na atmosfera de Netuno. Ainda falando sobre o interior do planeta, uma das teorias mais fascinantes sobre Netuno é a possível existência de diamantes nesse local do planeta. A teoria é que, a cerca de 10.000 quilômetros no seu interior, por conta das temperaturas atingirem milhares de graus Celsius e a pressão ser milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica na Terra, os átomos de carbono do metano são comprimidos em uma forma cristalina, criando diamantes. Esses diamantes não seriam pequenos como os que encontramos na Terra. De acordo com as simulações e estudos, eles poderiam ser grandes, alguns até do tamanho de icebergs. Estudos laboratoriais na Terra têm tentado replicar essas condições extremas. Utilizando lasers e ondas de choque, os cientistas conseguiram criar microdiamantes a partir do metano, apoiando a ideia de que diamantes podem realmente se formar em gigantes gelados como Netuno. Então, a próxima vez que você olhar para o céu e imaginar os planetas distantes, pense em Netuno, onde pode estar ocorrendo uma chuva de diamantes, uma maravilha cósmica que exemplifica as condições extraordinárias que existem no nosso universo.
E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos planetas mais extremos e fascinantes do universo e do nosso sistema solar. Exploramos mundos aterrorizantes e inóspitos, candidatos promissores para a vida e os gigantes misteriosos que fazem parte da nossa própria vizinhança cósmica. Se você gostou dessa aventura espacial, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como este. Assim, você não perde nenhuma descoberta fascinante sobre o cosmos. Até a próxima exploração e obrigado por assistir.